Olá, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa Escola da Palavra da Igreja Presbiteriana das Américas. Nesse encontro, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro do Reverendo Ricardo Barbosa, que é o livro Pensamentos Transformados, Emoções Redimidas. Nós já estudamos no encontro anterior aquela parte introdutória, aquele primeiro capítulo, e nesse encontro de hoje nós vamos estudar o capítulo 2, a parte 2 do livro, que trata do medo e da insegurança, medo e insegurança. Lembra daquelas 4 perguntas retóricas propostas por Paulo em Romanos no capítulo 8? E a pergunta desse encontro é a seguinte: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos capítulo 8, versículo 31, na letra B. Eu quero te convidar ao momento de oração, para que nós, nessa hora, nos coloquemos diante do Senhor, pedindo a orientação, a iluminação do Espírito Santo, para que Deus fale aos nossos corações, para que Deus conduza as nossas vidas nessa hora, cada palavra, cada pensamento, que seja orientado pelo Espírito de Deus e que assim Deus venha transformar as nossas vidas através da sua palavra e que o medo, a insegurança, esses sentimentos, essas questões que muitas vezes nos afligem, possam ser vencidas à luz da palavra de Deus. Vamos orar juntos? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por essa oportunidade que o Senhor nos concede nesse dia de nós estudarmos a tua palavra, Pai. Que o Senhor seja conosco nessa hora, que cada palavra, cada pensamento, cada momento desse estudo seja conduzido pelo teu Espírito. Que o Senhor seja conosco, que o Senhor nos abençoe e nos dirija nessa hora e que a tua palavra fale profundamente aos nossos corações e essa palavra seja transformadora das nossas vidas. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Eu queria começar aqui fazendo a leitura de um trecho do livro. Eu já até dei a dica, né, para você, se puder comprar, se tiver acesso, compre o livro, faça a leitura. Aqui a gente está trazendo algumas ideias sobre esse material e eu reforço todo o crédito, tudo que está escrito aí aparece na tela, todas as referências são do livro do reverendo Ricardo Barbosa de Souza. Então, nenhum crédito é meu, tudo é copiado do livro, então eu trago aqui algumas passagens do livro e eu faço algumas questões, alguns comentários que eu estou usando aqui como base para o nosso estudo. Aqui no capítulo 2, que trata de medo e insegurança, o pastor Ricardo Barbosa começa o livro dizendo o seguinte: muitas situações, problemas e questões que hoje atuam contra nós já eram comuns na época de Paulo. Existem vírus, bactérias, motoristas bêbados, acidentes, políticos corruptos, chefes intransigentes. Existem pais irresponsáveis e violentos, crises econômicas, desemprego, traições e abandonos. Vejam, essas situações aconteceram no tempo de Paulo, aconteciam nos tempos bíblicos, do Novo Testamento, do Antigo Testamento. A história bíblica mostra esses eventos, a Bíblia mostra esses eventos porque ela mostra a realidade do pecado. A Bíblia é um livro realista, a palavra de Deus é muito realista, ela mostra a realidade do pecado. E assim, ele diz o seguinte: a vida não é composta apenas de experiências positivas, amizades leais e sinceras, pais amorosos e compreensíveis, cônjuges fiéis e românticos, amigos leais e bem-humorados, empregos estáveis e, mais tarde, uma aposentadoria suficiente para viver com integridade e segurança. Aliás, nós vivemos a era das incertezas. A verdade é que hoje nós vivemos um tempo de incertezas, um tempo de insegurança. A sociedade, as pessoas, a humanidade em geral vive essa sensação de insegurança, essa realidade em que as relações não têm mais perenidade, as relações são, né, como a filosofia mais moderna tem afirmado, né, nós estamos no período da chamada sociedade líquida, as relações são líquidas, então as pessoas não têm mais compromisso, fidelidade. Então é a realidade que nós vivemos nesse presente século, nesse momento. E ele continua dizendo o seguinte: muitos enfrentam problemas graves de saúde e passam por situações econômicas difíceis, divórcio, desemprego, e sofrem desilusões e frustrações.
Todas essas coisas, todas essas vicissitudes, esses percalços, todas essas coisas agem contra nós e têm um grande potencial de nos desestruturar, tanto espiritual quanto emocionalmente. Então, essa aqui é a introdução do capítulo 2 aqui do livro, e ele se refere aqui a um certo pensamento que muitas vezes surge no meio evangélico, de que a nossa fé nos daria uma blindagem contra os problemas. Então, muito se fala, né, de que se você tiver fé, nada de mal vai acontecer a você, pare de sofrer, e outros lemas que são divulgados aí em determinados meios. As pessoas imaginam que a fé em Deus vai funcionar como uma espécie de blindagem, ou seja, que nós seríamos isentos de problemas, que nós seríamos isentos de quaisquer tribulações, de quaisquer lutas. Mas isso não é verdade, o Evangelho não diz isso. Agora, a verdade, a realidade é que existem coisas contra nós, existem situações que são adversas, mas a pergunta de Paulo para nós hoje é: se Deus é por nós, quem será contra nós? A verdade, e a questão aqui que envolve o estudo de hoje, é como nós lidamos com o sofrimento, como nós interpretamos essas situações, como nós enfrentamos essas realidades de sabores, decepções com pessoas, com instituições, de sofrimento, de enfermidades. Como é que nós lidamos com o sofrimento? Alguns vão dizer assim: não aceito isso. Já deve ter ouvido muita gente dizer isso: não aceito isso, não aceito passar por isso. Como que Deus permitiu que isso acontecesse? Às vezes as pessoas também perguntam dessa maneira: como que Deus permitiu que isso acontecesse? É claro que esses questionamentos fazem parte da nossa humanidade. Eu não estou aqui para julgar ninguém, não estou aqui para colocar peso sobre ninguém, culpa sobre ninguém, mas são perguntas que nós fazemos por conta da nossa humanidade. E essas reações naturais estão ligadas à dificuldade de aceitarmos a nossa própria condição humana. Porque a gente pensa que tem o controle da situação, a gente pensa que tudo vai dar certo, se a gente fizer tudo certo, vai dar tudo certo, mas, gente, nem sempre as coisas acontecem como nós imaginamos. Às vezes, pessoas que adotam cuidados, né, uma vida saudável, elas são acometidas de enfermidades que não estão no controle da gente, que não estão no controle dessas pessoas. Então, a questão é como é que nós lidamos com o sofrimento, como é que nós enfrentamos essa realidade. O sofrimento é uma realidade. Agora, essas reações estão ligadas à nossa própria natureza. Então, o que nós somos? Nós somos pecadores. Esse é o primeiro ponto que nós temos que reconhecer. Nós somos pecadores, nós somos limitados e nós somos finitos. Então, a partir dessa constatação de que nós somos pecadores, nós somos limitados e nós somos finitos, nós precisamos filtrar essas nossas reações diante desses problemas, dessas questões que vão sempre aparecer. A realidade é que vai sempre aparecer. O sofrimento é parte da nossa condição humana. O sofrimento é parte da nossa condição humana. Então, o que eu tenho que fazer, Marcelo? Eu tenho que me acostumar com essa realidade? Eu tenho que apenas absorver o sofrimento? Não, veja só. O Ricardo Barbosa diz o seguinte: aceitá-lo não significa torná-lo agradável ou encontrar uma explicação plausível para ele, nem mesmo achar algum motivo nobre para justificá-lo. Pare e pensa nessa frase aí. Vamos parar um pouquinho para pensar nessa frase do pastor Ricardo Barbosa. Aceitar o sofrimento, e aí algumas pessoas chamam de resignação, você é muito resignado, né? Será que como é que nós vamos lidar com essa questão do sofrimento? Aceitar o sofrimento, entender o sofrimento, passar pelo sofrimento, não significa torná-lo agradável. Veja, nós não somos masoquistas, nós não somos defensores do sofrimento. Seria até doentio pensar dessa maneira. Eu amo sofrer, como é bom sofrer. Não é isso que a palavra de Deus nos traz. Você não deve desejar o sofrimento, buscar o sofrimento, não. O sofrimento faz parte da nossa condição humana. Esse é um ponto pacífico. Agora,
aceitar essa realidade, que nós somos pecadores, que nós somos finitos, que nós somos limitados, aceitar essa realidade do sofrimento como parte da nossa condição humana, não significa torná-lo agradável. Sofrimento não é agradável. Sofrimento não é agradável. A gente sabe que a vontade de Deus é agradável, mas o sofrimento em si não é nada agradável para nós, nem para quem passa pelo sofrimento. Sejamos bem sinceros, honestos e realistas com isso. Também não é o caso de buscar uma explicação plausível. Lembra dos amigos de Jó? Os amigos de Jó, quando foram visitá-lo naquele momento de tribulação, de sofrimento, eles buscaram ali uma razão. Veja que a nossa tendência é sempre tentar interpretar as questões com uma relação de causa e efeito. Você fez isso, então está sofrendo isso. É sempre natural que a gente tente buscar uma explicação plausível para o sofrimento. Também, olha, e quem planta colhe. Essas afirmações que para quem está fora, para quem está de fora do sofrimento, são fáceis de fazer. Agora, quem está dentro do sofrimento, quem está no olho do furacão, é muito difícil você tentar aceitar, entender uma explicação plausível. Veja, aceitar o sofrimento não é buscar uma explicação para ele. E também não é achar algum motivo nobre. Eu estou sofrendo porque... Veja, calma lá. A gente vai chegar aqui na conclusão, vai caminhar aqui do estudo, na conclusão, a gente vai ver que a gente acredita, pela palavra de Deus, a gente acredita que existe um propósito maior de Deus. Isso é inegável. Nós cremos na vontade soberana de Deus, nós cremos no propósito de Deus, nos seus decretos, naquilo que Ele quer fazer e aquilo que Ele executa, segundo a sua vontade. Então, Deus é poderoso para fazer tudo aquilo que Ele quiser. Ele é todo poderoso. E Ele tem, no seu plano, na sua aliança conosco, na sua relação com a humanidade, Ele vai cumprir todos os seus propósitos. Você não é o centro do universo, eu não sou o centro do universo. Nós fazemos parte desse plano de Deus, nós fazemos parte desse todo. Agora, a gente não precisa ficar explicando, buscando um motivo para o sofrimento. Claro que a gente sabe que existe um fim, a gente sabe que existe algo que Deus vai produzir, algo que Deus vai gerar em todas as circunstâncias, inclusive através do sofrimento. Então, passar pelo sofrimento, reagir da forma correta ao sofrimento, não significa que a gente vai torná-lo como agradável, vai buscar aí uma explicação ou motivo. Não é isso. Não aceitar essa realidade humana traz muito sofrimento emocional e espiritual. A grande questão, o grande problema que a gente deve enfrentar, como nós reagimos ao problema, como nós reagimos ao sofrimento, a grande questão é que nós sofremos mais, escuta o que eu vou dizer, nós sofremos mais emocionalmente, espiritualmente, porque nós não aceitamos a nossa própria realidade humana. Voltando aqui, veja, nós somos pecadores, nós somos finitos, nós somos limitados. A gente tem dificuldade com o sofrimento, por quê? Porque a gente acha que não merece. Por que você está sofrendo? Você não merece isso. Eu já escutei alguém dizendo isso. Como é que pode? Você, isso, passando por isso, essa situação, você não merece isso. Como que eu posso dizer, quem merece ou não merece? Se todos nós somos pecadores. E hoje as pessoas não falam mais de pecados. Você percebeu isso? Que falar em pecado não é politicamente correto? Mas nós somos pecadores, essa é a nossa realidade. Nós somos limitados. Nós sofremos porque nós queremos ser ilimitados. Mas nós temos que compreender a nossa realidade humana de limitações e de finitude. Nós acreditamos, nós temos a ilusão de que nós somos infinitos, somos eternos. Nós não somos eternos, nós somos finitos. Um dia nós vamos morrer, um dia nossa vida vai terminar nessa realidade terrena. Isso é uma verdade. Então a gente tem que entender a nossa condição humana para, diante do sofrimento,
não intensificar a mais do que é necessário essa realidade, né, no sentido emocional e espiritual. A primeira carta de Pedro, do capítulo 2, versículo 21, diz o seguinte: porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Leia de novo esse texto comigo. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar. Cristo sofreu. Para aí nessa frase, Cristo sofreu. Cristo sofreu em vosso lugar. Então, alguns vão dizer assim, olha, Cristo sofreu em nosso lugar, nós não sofremos mais. Está errada essa conclusão. Pedro diz, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Então, Cristo, o Senhor, sofreu no nosso lugar. Isso não significa que nós estejamos isentos de qualquer tipo de sofrimento. Mas, além de o sofrimento de Cristo ser vicário, então, em vosso lugar, quando nós falamos de sofrimento, morte vicária, significa que Cristo morreu em nosso lugar, sofreu em nosso lugar. Espiritualmente, ele morreu a nossa morte para que nós fôssemos ressuscitados com ele. Então, essa é a realidade desse sacrifício vicário de Cristo por nós. Mas, ao mesmo tempo, esse sofrimento é exemplo para seguirmos os seus passos. Então, veja, o caminho da fé, a caminhada cristã, jornada cristã, não é uma jornada isenta de sofrimento. Se o chamado de Cristo envolve segui-lo por um longo caminho em direção à santidade e à maturidade, lembra, se você não assistiu a aula passada, dá uma olhadinha lá no nosso encontro passado, quando nós falamos daquele desenvolvimento, daquele crescimento. A meta é a santidade, o processo é a santificação. Nós vivemos buscando aquele ideal, aquele alvo, que é a estatura do varão perfeito, que é a maturidade espiritual, e esse é um processo que vai durar toda a nossa vida. Então, se o chamado de Cristo envolve segui-lo por um longo caminho em direção à santidade, à maturidade, seu exemplo diante do sofrimento e da injustiça deve ser imitado. Repito, deve ser imitado, tanto quanto o seu exemplo de bondade e misericórdia. Então, ele está nos chamando a sermos imitadores de Cristo. Ah, mas eu vou imitar só nas coisas boas, só no que Jesus... Não, a imitação de Cristo é em todas as coisas, em tudo aquilo que ele fez. É isso que precisamos entender para lidar com o sofrimento, para ter a reação correta. Jesus diz lá no Evangelho, lá em Mateus, no capítulo 11, os versículos 28 a 30, essa passagem você sabe de cor, a gente conhece, né, muito esse texto, que diz assim, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esse texto é muito interessante porque Jesus, como carpinteiro que era, né, como um artesão nessa área de madeira, da carpintaria, é natural, muito provável que ele tenha feito jugo, né, que ele tenha produzido jugo. O jugo é aquela barra que é colocada sobre o animal para que ele possa puxar uma carga, e muitas vezes o jugo é dividido entre dois ou mais animais, ou dois bois, dois cavalos, ali, dois animais de carga que vão puxar, e aquele jugo é colocado sobre o lombo daqueles animais. Então é interessante que nessa metáfora do jugo, Jesus está dizendo assim, olha, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Mas ele diz assim, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Veja, é aprendendo dele, que é manso e humilde de coração, que nós vamos achar descanso para a nossa alma. Ele está chamando a mim e a você, que estamos cansados, sobrecarregados.
Talvez você esteja aí nesse tempo de pandemia, já que não aguenta mais, né, isolamento, dificuldade, a situação financeira, realidade de enfermidade, perda de alguém. Sim, são situações da vida, são situações que nós estamos passando, todos nós estamos vivenciando essas dores nesse tempo de tribulação. É um tempo de tribulação para todos. Alguns estão enxergando da maneira correta, outros não. Mas o fato é que, se você está cansado, sobrecarregado, o chamado de Jesus é esse: venha, venha, você que está cansado, sobrecarregado, eu vou aliviar o seu cansaço, a sua sobrecarga. Ele não está dizendo que vai tirar o nosso sofrimento, ele está dizendo que vai aliviar. Ele diz que nós precisamos aprender dele, porque ele é manso e humilde. Veja só, a atitude de Jesus diante do sofrimento é uma atitude de mansidão e humildade. Jesus reconheceu que a sobrecarga e o cansaço fazem parte da condição humana. A verdade do texto é essa. Ele reconhece que o cansaço, a sobrecarga, faz parte da nossa realidade. A gente trabalha, a gente cansa, a gente se esgota. Tem dia que não dá vontade de sair da cama, a verdade é essa. Mas ele sabe disso, ele conhece, porque ele se tornou humano como nós. Jesus, o Verbo, se fez carne e habitou entre nós. Ele não ofereceu uma fórmula mágica para resolver o problema, né, que como um gênio da lâmpada, né? Muita gente enxerga Jesus como um gênio da lâmpada. Muita gente enxerga a Deus como um resolvedor de problemas, como alguém que vai resolver, né, as nossas questões. Ele não disse: vou fazer com que tudo de ruim desapareça. Essa não é a promessa de Jesus. A promessa é: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Se a nossa alma está aflita, cansada, sobrecarregada, veja, a alma só encontra descanso em Deus. A verdade é essa: nossa alma só encontra repouso, nossa alma só encontra paz em Deus. Jesus não ofereceu uma fórmula mágica para resolver os nossos problemas. Ele ofereceu a sua humildade e a sua mansidão. É isso que ele oferece. Eles aprendam comigo. Enfrentem os problemas como eu enfrento. É isso que ele está dizendo em Mateus, no capítulo 11, de 28 a 30. Ele não está dando uma questão, né, uma solução mágica para os nossos problemas, mas ele está propondo o seguinte: toma o meu jugo, aprenda de mim. Eu sou manso e humilde de coração. E você vai encontrar descanso para a sua alma. Você vai encontrar a resposta que a sua alma precisa. Veja, ele está dizendo: reajam como eu reajo aos problemas. Aprendam comigo. Façam da maneira como eu faço. E Jesus sofreu. O profeta Isaías diz que ele era varão de dores e homem que sabe o que é sofrer. E a vida de Jesus mostra isso. Ele foi rejeitado. Ele foi vítima de preconceito. Ele foi vítima de preconceito. Lembra quando Natanael ali é falado para ele: olha, eu achei o Messias. De onde que ele vem? De Nazaré. Ele falou: de Nazaré vem alguma coisa boa? Jesus foi vítima do preconceito também. Jesus foi vítima da opressão humana, do poder humano, da maldade humana. Ele foi cuspido, espancado, ele foi açoitado, ele foi crucificado por nós. Mas veja, como ovelha, ele não abriu a boca, ele se entregou por nós. Então ele apresenta essa proposta, ele oferece sua humildade e a sua mansidão. Ao realismo de Jesus, né, era claro o suficiente para alertar os discípulos das dificuldades que enfrentariam ao longo da caminhada. Então, o realismo de Jesus era claro o suficiente para alertar a mim e a você, e os discípulos na época, dos percalços, das dificuldades da caminhada. Então, não se iluda. O Evangelho não é uma ilusão. O Evangelho não é uma anestesia que a gente recebe para não sentir dor. O Evangelho é o poder de Deus para transformar nossa mente, para transformar nossa vida e para nós enfrentarmos esses problemas. E eu queria que você pensasse nessas 3 passagens aí. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Esse versículo nós comentamos no encontro passado. Eu vim para que tenham vida
e vida em abundância. Eu pergunto, como conciliar essa vida em abundância prometida por Jesus com João 16:33? Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições. No mundo passais por aflições. Mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Veja aí em vermelho, eu venci o mundo. Jesus diz que é manso e humilde de coração. Ele nos oferece sua mansidão, sua humildade, para que nós enfrentemos os problemas. Ele está dizendo, eu venci o mundo. Como é que Jesus venceu o mundo? Com mansidão e humildade. Mansidão e humildade, que ele oferece para nós, que ele apresenta para nós como descanso para a nossa alma, para nós aprendermos dele. Foi assim que ele venceu o mundo. Então veja como é que eu posso conciliar a vida em abundância com a vida de aflição. Jesus venceu o mundo com humildade, com a sua atitude de mansidão, o seu caráter manso, ele venceu. E lá em Lucas 9:23, ele dizia a todos, e aí é interessante que essa passagem aparece nos 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, mas eu coloquei só aqui a passagem de Lucas 9:23 para a gente recordar. Dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Então, a chamada do discipulado, a chamada do evangelho, a chamada de seguir Jesus é essa aí. Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Então, veja, não é que você vai deixar de existir, você vai se anular, não. Eu continuo sendo Marcelo, você continua sendo você, mas dia a dia, nós, ao seguirmos Jesus, devemos tomar a nossa cruz, nos negar o nosso ego, negar essa nossa tendência de interpretar, de enfrentar as questões de uma maneira equivocada, fora da palavra de Deus. A vida abundante que Jesus assegura aos seus discípulos não é a vida isenta de sofrimentos, nem isenta de aflições. É a vida que nasce da cruz. Guarda essa frase aqui do reverendo Ricardo Barbosa. A vida e a abundância prometida, assegurada por Jesus para nós, não é uma vida isenta de sofrimentos, nem de aflições, mas é a vida que nasce da cruz. Daí que ele diz, tome dia a dia a sua cruz e siga-me, negue-se a si mesmo. A jornada cristã em direção à maturidade e santidade exige tomar diariamente a cruz da renúncia e da negação. Peraí, renúncia de quê? A renúncia de ter o controle. A renúncia de achar que eu tenho o controle das questões, que eu não mereço passar por dificuldades. Então, a negação do eu, a renúncia à minha vontade e aos meus desejos. É isso que faz parte da nossa caminhada. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu volto à pergunta proposta aí para o nosso encontro de hoje. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Paulo não diz, veja, Paulo não diz, se Deus é por nós, nada irá acontecer a nós. Ele não está dizendo isso. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele não diz nada irá acontecer. Vai que está tranquilo, que a vida vai ser um mar de rosas. Não. Veja, se ele está trabalhando e lutando a meu favor, se Deus está trabalhando e lutando a meu favor, se ele está ao meu lado, se ele é por mim, o que todas essas coisas ou pessoas podem fazer contra mim? Essa pergunta é fundamental para a gente passar pelo sofrimento, passar pela dificuldade, passar por esse momento que a gente vive hoje. Veja, se Deus está trabalhando, está lutando a meu favor, se Deus está do meu lado. Lembra que a promessa de Jesus, lá no final do Evangelho, quando ele dá a grande comissão, ele diz assim, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A promessa de Jesus é que a sua presença é constante na nossa vida. Ele não está ausente em nenhum momento. Jesus não está ausente no momento em que nós sofremos.
Ele está presente em todos os momentos. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Lá em João, capítulo 14, ali nos capítulos, versículos seguintes, ele diz assim, olha, eu não vos deixarei órfãos. Eu vou enviar um outro Consolador, o Espírito Santo, que procede de Deus, e ele vai estar com vocês, o Parácletos. Parácletos é alguém que está ao seu lado. E ele também, essa ideia de Parácletos, na época, era a ideia de um advogado, alguém que estava ali no tribunal ao seu lado. E o advogado, na época, era um amigo de confiança, que fazia a sua defesa. Então, o Parácletos, o Espírito Santo, está aqui agora, habitando em nós, está do nosso lado, e ele é o Consolador. Ele é o encorajador, ele é o nosso Consolador, ele é o nosso Parácletos. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Veja, os sentimentos de medo, rejeição e abandono são grandes obstáculos emocionais ao crescimento e ao amadurecimento. Eu queria que você pensasse esses três elementos aqui. O tema de hoje é medo e insegurança. Lembra? Medo e insegurança. Medo, rejeição e abandono. São três sentimentos que nós vivemos que nos atrapalham muito na caminhada, no crescimento. São questões emocionais que criam dificuldades para nós avançarmos na nossa jornada de maturidade cristã. Então, medo, a rejeição e o abandono. Eu não sei qual é a sua experiência de vida. Eu tenho a minha experiência, você tem a sua experiência, eu tenho as minhas vivências de abandono, eu tenho as minhas experiências de rejeição, de medo, você tem as suas, cada um no seu grau, na sua realidade. Tem gente que foi abandonado pelo pai, pela mãe. Tem gente que foi rejeitado pelos pais. Tem gente que passou por uma situação de rejeição num relacionamento. Isso traz marcas profundas, o nosso passado, a nossa realidade vivida, ela pode gerar algumas dificuldades, alguns obstáculos para o nosso crescimento, para a nossa confiança em Deus. Lá em 1 João capítulo 4, versículo 18, o apóstolo diz o seguinte, ora, o medo produz tormento. O medo produz tormento. Já percebeu que às vezes nós temos medo de coisas que nunca vão acontecer? Ou então nós repetimos mentalmente experiências que aconteceram e aquilo ali gera medo em relação ao presente, ao futuro, coisas que vêm do passado e elas criam uma sensação de medo para a gente, um sentimento de medo, e o medo paralisa. João está dizendo, o medo produz tormento. É claro que João está falando aqui não num contexto psicológico. João está falando aqui em João capítulo 4, a primeira carta de João capítulo 4, 18, ele está falando num contexto espiritual. Ele diz que o verdadeiro amor lança fora o medo. O medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Aquele que tem medo não é aperfeiçoado no amor. E ele diz que o amor verdadeiro lança fora todo medo. E ele diz que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Deus nos amou primeiro. Por isso nós o amamos. Veja, medo, rejeição e abandono. Essas três questões, essas três questões emocionais podem gerar uma dificuldade no nosso crescimento espiritual. E eu queria que você fosse muito sincero com essa abordagem que eu estou fazendo aqui, que é a abordagem do livro. Tá? Eu queria que você fosse... É claro que você está aí acompanhando o estudo, ninguém está te julgando, não estou te vendo, você não está me vendo aqui pessoalmente, aqui, né, cara a cara, mas através aqui dessa aula, né, online. Mas veja, seja bem franco, seja bem sincero, honesto com essa questão. O medo, a rejeição e o abandono. Uma consequência desses sentimentos é a dificuldade de estabelecer relações de confiança. Isso é verdade. Quando nós fomos abandonados, um dia, esse abandono, ele gera um bloqueio para a gente entrar numa relação de confiança, estabelecer relações novas de confiança, porque alguém nos abandonou, porque alguém nos rejeitou. Então, nós mantemos uma distância segura dos outros para não sermos novamente feridos e abusados. Eu sei que quando eu li esse livro, isso falou muito para mim.
E assim, a minha realidade, a minha experiência, ela passa um pouco por isso que está relatado aqui. Então, experiência de rejeição, de abandono, muitas vezes nos gera, na nossa reação, na nossa vivência, essa distância. Vamos manter a distância segura, tá? Não vou estabelecer relação de confiança, melhor, olha, fica aí à distância, eu me manter à distância, eu crio relacionamentos superficiais, meramente formais, mas eu não entro numa relação de confiança, porque eu tenho medo. Porque eu tenho medo da rejeição novamente, do abandono novamente, o medo da decepção. Cultivamos uma certa suspeita das pessoas que nos cercam. E o grande problema é quando isso vai para Deus. E aí nós chegamos a duvidar do amor e do cuidado de Deus. Então, existem pessoas que vivem atemorizadas, aguardando aquele dia em que Deus vai puxar o tapete. Tem gente que vive assim, as coisas estão muito bem, está tudo indo muito bem, amanhã alguma coisa vai acontecer, a casa vai cair. Então, essa sensação de medo, de insegurança, que da nossa experiência, da nossa vida, acaba sendo transportada para a nossa relação com Deus. Chegamos até a duvidar do amor e do cuidado de Deus. O futuro também nos assusta. E aqui essa imagem aí do gato, né? Lembra, vou pedir para você completar a frase agora. Gato escaldado, completa a frase aí. Gato escaldado, pontinhos, pontinhos. Isso, tem medo de água fria. Gato escaldado tem medo de água fria. Então, o que esse ditado popular diz para nós? O futuro nos assusta. Quando? Quando o passado permanece confuso pelas feridas emocionais que carregamos e as mágoas e os ressentimentos. Olha só, o tema desse livro é Pensamentos Transformados, Emoções Redimidas. Como eu disse lá no primeiro encontro, isso aqui não é um curso de cura interior, né? Naqueles métodos mirabolantes que as pessoas faziam regressão, etc. Não é isso. Tá? Eu não estou psicologizando aqui a palavra de Deus. Eu quero colocar o seguinte: muitas vezes as nossas feridas emocionais, as mágoas que nós temos, os ressentimentos, então determinadas questões, histórias da nossa vida, elas se arrastam com a gente anos e anos. E a gente tende a repetir essas experiências. Então, por conta disso, o medo e a incerteza vão crescendo dentro de nós e o futuro é uma ameaça. Gato escaldado tem medo de água fria. Por que essa dificuldade faz com que nós mantenhamos uma distância segura, não entremos em relações de confiança? Por quê? Porque nós já estamos escaldados, já passamos por isso. Então, o gato escaldado tem medo de água fria, é verdade. Mas isso não é para se repetir na nossa vida. Isso não é para esse modelo não precisa ser repetido na nossa caminhada cristã. É isso que é importante. Então, quando isso resvala na nossa relação com Deus, quando nós passamos a duvidar do amor de Deus, por quê? Porque se nós temos uma experiência ruim com o nosso pai terreno, né, se meu pai me abandonou, se meu pai me rejeitou, eu vou desconfiar do amor de Deus. Eu vou ter ressalvas com o amor de Deus, mas eu preciso enxergar a Deus como Pai. Eu preciso compreender que Deus é um Pai amoroso, é um Pai que resgata, é um Pai que ama, é um Pai que vai às últimas consequências por nós. Então, essa experiência não precisa se repetir, ela não é a base da nossa relação com Deus. Isso é fundamental. Vejam, no ambiente de medo, insegurança, desconfiança e suspeita, nós não crescemos. Medo, insegurança, desconfiança, suspeita. Nós não temos crescimento. Isso para todas as áreas da vida, sobretudo na área espiritual. Mantemos as defesas sempre em estado de alerta. E os nossos mecanismos de controle sempre a postos. Sabe aquela pessoa que está sempre na defensiva? Essa é a realidade. A pessoa passou por uma situação, viveu uma realidade triste, de sofrimento, e ela está sempre na defensiva, sempre com o pé atrás, como diz, né, a linguagem popular. Mas nós não precisamos ser assim com Deus. As críticas, um simples comentário, tendem a ser vistos como um tipo de censura. Percebeu isso? Qualquer comentário, qualquer fala
é interpretada como uma censura, como uma depreciação. As pessoas estão com os nervos à flor da pele, mesmo, né, ou mesmo ameaça, e podem desestruturar emocionalmente. Às vezes existem gatilhos. Eu não sou psicólogo, pelo amor de Deus. E a proposta aqui do autor não é psicologia. É claro, com todo respeito à psicologia também, mas a questão aqui é como nossa maturidade, como nosso crescimento, nosso desenvolvimento espiritual vai se dar quando nós vamos sendo libertados desses sentimentos, dessas emoções, através da palavra de Deus. Deus é por nós. Se Deus está a nosso favor, se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus está a nosso favor e não está contra nós, nunca contra nós. As pessoas acham que Deus está contra nós, Deus não está contra nós, Ele está por nós. Deus é por nós. Sendo Ele por nós, o que as dificuldades, os conflitos, as angústias e os sofrimentos do passado, da vida presente e futura podem fazer contra nós? É isso que Paulo está colocando. Interessante, eu coloquei aqui a frase riscada. Pensa assim, olha, se você riscar essa parte da frase, você só vai evidenciar o problema. Quem será contra nós? Medo. Quem será contra nós? O que será de mim amanhã? O que vai acontecer? Como é que vai ser? Mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa é a ênfase que nós precisamos dar. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não esqueça a primeira parte da frase. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, Deus é por nós, Deus não é contra nós, Deus está a nosso favor. E aí eu remeto aqui ao texto de 2 aos Coríntios, capítulo 4, versículos 8 e 9. Paulo coloca essa relação aqui, essa balança. Veja, olha o equilíbrio. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Olha que relação maravilhosa, equilibrada, que nós podemos ter na caminhada cristã. Paulo não está negando as lutas. Paulo é realista, assim como Jesus é realista. Mas ele está dizendo, em tudo somos atribulados, perplexos, perseguidos, abatidos. Meus irmãos, muitas vezes o abatimento vem sobre nós. Muitas vezes nós ficamos perplexos. Sabe quando você para, fica em silêncio? Aquela perplexidade, aquele momento em que você não tem uma resposta. Quantas vezes você e eu já passamos por isso? Mas Paulo está dizendo o seguinte, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, mas não desanimados, mas não desamparados, mas não destruídos. Abatidos, mas não destruídos. Perseguidos, mas não desamparados. Perplexos, mas não desanimados. Atribulados, mas não angustiados. Então, você pode recortar aí esses adjetivos e colar aí na sua vida. A cada momento você vai encontrar realidades como essas. Mas a realidade da palavra de Deus é, mas não. Em tudo somos, mas não. Então, Deus é por nós. Quem será contra nós? Por que Paulo não desanimava? Paulo, parece que quem escuta isso aí, pensa assim, Paulo teve uma vida tranquila, né? Ele escreveu isso no escritório com ar-condicionado, né? Ali né? Com aguinha de coco na beira da praia. Não. Você conhece a história de Paulo. Você conhece os momentos de Paulo. Foi apedrejado, foi açoitado, sofreu naufrágios, foi picado por uma cobra, foi preso, zombado, perseguido. Eu acho que a história de Paulo diz muito daquilo que ele está contando aqui, quando ele fala que Deus é por nós, e quem será contra nós? Por que Paulo não desanimava? A resposta aqui em 2 aos Coríntios, ainda no capítulo 4, nos versículos 16 a 18, a palavra de Deus diz, por isso não desanimamos. Paulo, por que você não desanimou? Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior
se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós para as coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Por isso que Paulo não desanimava. Ele sabia, veja, primeiro motivo, ele tinha consciência da necessidade do fortalecimento interior e da fragilidade do corpo. Ele está dizendo o seguinte: ainda que o nosso homem exterior se corrompa, ainda que eu perca minha saúde, ainda que eu envelheça, ainda que eu tenha limitações físicas externas, o nosso homem interior se renova. É o crescimento, é a caminhada da maturidade. O nosso homem interior se renova de dia em dia. Então ele tinha essa consciência, essa clara consciência da necessidade do fortalecimento interior e da fragilidade do corpo. O fortalecimento interior nos ajuda a reagir de maneira adequada ao desgaste exterior, seja ele natural, por envelhecimento, por enfermidades, seja provocado pelas vicissitudes da vida, perseguição, rejeição, abandono, aquilo que ele coloca lá no início, né, lá nos versículos anteriores que nós lemos aqui nessa versículos 8 e 9 do capítulo 4 de 2 aos Coríntios. Então, nós temos um desgaste externo. Perceba, há um desgaste externo, seja pelo nosso cansaço físico, seja pelo nosso desgaste de saúde, seja pelo nosso envelhecimento, que é um processo natural, seja por questões da vida, perseguições, lutas, dificuldades, coisas que nós não temos controle, nós não temos nem como evitar. Então veja, a mente transformada pelo poder do Evangelho. Por que Paulo não desanimava? Porque ele tinha a mente transformada pelo poder do Evangelho. Pensamentos transformados, emoções redimidas. Uma mente transformada pelo poder do Evangelho. Então, em virtude de sua mente transformada pelo poder do Evangelho, ele sabia que, apesar do cansaço e do desgaste físico, todas aquelas tribulações e perplexidades não teriam o poder de abalar a certeza de que Deus era por ele. Paulo diz lá em Romanos 8, porque estou certo, estou bem certo, de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados e potestades, estou bem certo. Então, a mente transformada pelo poder do Evangelho nos dá uma certeza. Qual é a certeza? Que Deus é por nós, Deus é por você, Deus é por mim. E que em vez de desestruturarem a sua fé, essas questões da vida, as tribulações, elas fortaleciam e renovavam sua confiança em Deus. Por isso, não desanimamos. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova de dia em dia. A segunda causa, a segunda explicação para que Paulo não desanimava, ele tinha uma convicção clara de tempo e espaço. Então, o segundo ponto também é uma convicção, uma clareza, um conhecimento do tempo e do espaço. Como assim? Tribulações, perplexidades, perseguições, quando comparadas com a glória que estava por vir, eram realidades circunstanciais e momentâneas. Por isso que ele fala leve e momentânea tribulação. Ele fala peso eterno de glória. Veja a metáfora de Paulo, leve e momentânea tribulação. Então, uma noção clara de tempo e espaço. Os sofrimentos do tempo presente não são para se comparar com a glória a ser revelada no porvir em nós. A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória. Então, ele faz essa comparação das realidades, ele entende muito bem essa questão de tempo e espaço. Não existe sofrimento que dure para sempre. Não existe um sofrimento que não cesse. Então, a verdade, a realidade é que essa convicção na nossa mente transformada pelo poder do Evangelho, nós temos que ter essa clareza do tempo e do espaço, entendendo que, como Paulo, ele vivia a realidade visível. Veja, eu não estou falando para nós negarmos a realidade. Vivemos a realidade, mas com essa noção perfeita de tempo
espaço. Então ele vivia a realidade visível do presente à luz da realidade do não visível, do presente e do futuro. Algo maior que tudo o que vemos e vivenciamos está em andamento. Alguma coisa está em andamento. O plano de Deus está em andamento. O reino de Deus está presente e será plenamente realizado no futuro, hoje e no porvir. Paulo sabia que o propósito de Deus é eterno e que o que é eterno, lhe interessava mais do que o que é terreno e passageiro. Ele fala em outro momento, pensar nas coisas que são do alto e não das que são daqui da terra. Então, o que é mais importante para a gente, o eterno ou o temporal? Os fatos em si não são o problema. As circunstâncias, as tribulações, as lutas em si não são o problema, mas sim o modo como os interpretamos e a relação que eles têm com Deus e a fé que professamos. Vou repetir essa frase. Os fatos em si não são um problema, eu não estou negando a realidade. Eu estou dizendo o seguinte, o modo como interpretamos os problemas, o modo como interpretamos a realidade da vida e a relação que esses problemas, que essas dificuldades, tribulações têm com Deus, Deus é por nós. Quem será contra nós? E com a fé que nós professamos. Ou seja, tem que haver uma coerência entre aquilo que nós professamos e aquilo que nós vamos vivenciar no dia a dia, apesar das tribulações. Deus é por nós. Lá em Romanos 8, 28, ele diz, sabemos, veja, sabemos. Voltando, uma plena convicção. Paulo não desanimava, porque ele tinha essa plena convicção daquilo, veja, primeiro, a plena consciência da necessidade do fortalecimento interior e reconhecimento da fragilidade do exterior. Essa convicção clara de tempo e espaço. E ele diz, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 28. Deus atua em nosso favor. Deus atua em nosso favor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Se você ama a Deus, se você é chamado segundo o propósito de Deus, a realidade é que todas as coisas, nós temos que saber isso. E não só saber intelectualmente, mas saber vivendo. Paulo diz assim, aprendi a viver contente em qualquer situação, em toda e qualquer situação. Só que ele não está falando de coisas boas, está falando de coisas difíceis, ruins. Deus não conspira contra nós. Deus não é um sádico que está aí manipulando as situações para ver você sofrer, não é isso. Não, afaste esse pensamento, esse tipo de ponto de vista em relação a Deus. Deus é por nós. Deus é por nós. Ele trabalha em nosso favor. Ele não conspira contra nós. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, aparentemente coisas ruins, mas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Chegando à parte final do nosso estudo, vamos à aplicação. Quero colocar algumas perguntas que são do autor aqui, do Ricardo Barbosa. Eu queria que você pensasse essas perguntas para fazer uma aplicação. Tá? Vamos fazer a aplicação? Se Deus é por nós, por que agimos como se Ele fosse contra nós? Muitas vezes. Já viu quando a pessoa diz assim, olha, eu acho que eu joguei pedra na cruz. Já ouviu essa expressão? Eu acho que eu joguei pedra na cruz, não é possível. Tire isso da sua cabeça. Você não jogou pedra na cruz, você não estava lá na hora. E não é isso, a questão não é essa. Nós devemos entender que se Deus é por nós, por que nós vamos agir como se Ele fosse contra nós? Porque sentimentos de medo, insegurança, abandono e desconfiança nos acompanham todas as vezes que enfrentamos uma situação difícil. Talvez nem tudo ao mesmo tempo, mas medo, insegurança, abandono, desconfiança, quando nós passamos pelo vale. O Salmo 23 diz que ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Por quê? Porque eu sou forte? Não. Porque tu estás comigo. Ele está no vale com a gente. Ele está no vale da sombra e da morte com a gente. E diz que a vara e o cajado nos consolam. A tua vara e teu cajado me consolam. Então, por que estamos sempre querendo ter tudo sob controle? A gente tem essa mania
de querer ter as coisas sob controle, seja no aspecto financeiro, seja na questão da nossa saúde. Olha, gente, eu conheço pessoas saudáveis, pessoas que vivem uma vida saudável, atletas, mas que passaram por uma situação de câncer. Como explicar isso? Não existe uma explicação lógica. Mas veja, nós não temos o controle. Então, por que nós queremos ter tudo sob controle, mesmo sabendo que isso não é possível? Essa falsa, né, sensação de controle. E a última pergunta: por que as nossas emoções e sentimentos não acompanham nossos pensamentos e convicções a respeito da bondade e do cuidado de Deus? E eu quero, dentro dessa questão, eu queria dizer o seguinte, né? Por que a gente sabe de determinadas verdades sobre a bondade e o cuidado de Deus? O salmista, no Salmo 23, diz: bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Por que as nossas emoções e sentimentos não acompanham o que a gente intelectualmente sabe? Lembra que a gente está falando aqui de pensamentos transformados, emoções redimidas. Então, são questões para a nossa aplicação. Essas 4 perguntas para que você e eu nos façamos. E que a gente coloque um exame aqui nesse momento para a nossa vida. As convicções e os pensamentos de Paulo moldaram suas emoções e os seus sentimentos. Então, o que Paulo sentia, o seu emocional, os seus sentimentos, estavam moldados pelos seus pensamentos, suas convicções. Então vamos pensar o seguinte: não são as minhas emoções, os meus sentimentos, não é o que eu sinto. Ai, estou sentindo um arrepio aqui hoje. Você não precisa sentir. Você não precisa experimentar alguma coisa sensorial para crer. Então, não são as nossas emoções, os nossos sentimentos que determinam a nossa relação com Deus. Na verdade, é a nossa convicção. É aquilo que nós aprendemos da palavra de Deus. Nossas convicções e pensamentos que vão moldar as nossas sensações, os nossos sentimentos e emoções. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu queria colocar esse quadrinho aqui, já caminhando para a nossa conclusão, nessa última aplicação, e dizer o seguinte: a experiência da conversão nos redime e liberta das marcas da nossa história. Guarda bem esse quadrinho, fotografa aí, salva aí na sua tela. Veja só, nós somos reconciliados com Deus. Olha o ciclo. Nós somos adotados como filhos de Deus. Nós somos amados e perdoados por Deus. Nós aprendemos a perdoar. E assim, Deus nos reconcilia com o nosso passado e o redime. Então veja, Deus, nesse processo todo, começa tudo com a nossa reconciliação com Deus. Primeiro, nós somos reconciliados, nós somos adotados como filhos, nós somos amados, perdoados por Ele, aprendemos a perdoar e Deus nos reconcilia com o nosso passado, nos liberta, Ele redime o nosso passado. E assim as nossas emoções, as nossas experiências passadas, elas são redimidas pelo poder de Deus. A libertação que Ele traz através dessa experiência da conversão. A experiência da conversão nos redime. Lá em 2 Coríntios 5,17, Paulo diz assim: se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Então, nesse momento final aqui do nosso estudo, eu quero que você lembre da história de José. José, conhecido como José do Egito. Lá no final de Gênesis, ele diz assim: olha, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus. José tinha tudo para desenvolver uma amargura, um rancor, a vingança contra os seus irmãos, mas ele teve uma experiência de redenção. Então, apesar de todos aqueles anos de sofrimento, de traições, de problemas, veja, a história de José é muito emblemática para ilustrar o passar pelo sofrimento e compreender e cumprir o propósito soberano de Deus. José não foi refém do seu passado. A sua história sempre esteve nas mãos de Deus. A sua vida esteve sempre nas mãos de Deus. E a minha vida e a sua vida também. Então, eu quero que a gente termine aqui nesse estudo, com essa conclusão. Ele não suportou o sofrimento porque sabia que alguma coisa boa ia acontecer. Não foi isso.
Ele preservou sua confiança em Deus. Ele sabia que Deus era por ele. Mesmo sem entender, ele não permitiu que as circunstâncias determinassem o seu julgamento dos fatos. Ou seja, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu queria que você guardasse do coração essa palavra e que Deus, assim, operasse uma transformação nas nossas vidas. Pai, te agradecemos por esse estudo e te pedimos, Senhor, que a tua palavra venha como uma dinamite, o teu evangelho venha como uma dinamite, rompendo, Senhor, todas as resistências das nossas emoções, nossos sentimentos, das nossas lembranças, Senhor, que haja uma libertação, uma redenção dessas emoções, através de uma mente transformada pelo poder do evangelho. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro da Escola da Palavra.